Oi, meus amores, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu vou fazer uma leitura para as conexões de chama gêmea. Então, todo mês eu tô trazendo essa leitura. Eu vou tentar trazer com mais frequência, meus amores, mas por hora é isso que tá dando para fazer. Então, hoje a gente vai ver aqui nas conexões de chama gêmea, divino feminino, divino masculino, o que tá acontecendo, o que passa no campo mental do divino feminino, o que passa no campo mental do divino masculino. Quais são as intenções mais genuínas, emoções? Quais são as esperanças de cada um para essa conexão? Os bloqueios, as próximas ações em cada lado e o melhor resultado possível para cada situação. O oráculo dos anjos do romance vai me contar qual que é a energia que rege essa conexão neste momento. Qual é o passado dessa energia, qual que é o momento presente, qual que é o futuro dessa conexão de chama gêmea. Para quem não sabe, meus amores, a conexão de chama gêmea é uma conexão que traz uma dinâmica muito similar e circular, né? Então, são duas pessoas que se encontram, que se sentem extremamente atraídas uma pela outra, e aí o negócio é super intenso, assim, mas puxam gatilhos. Então, essa interação, por ser intensa, assusta e puxa gatilhos. Uma das partes é mais evoluída, outras das partes precisa evoluir. Normalmente, num período curto de tempo, essas pessoas se afastam um pouco, né? Porque é como dois ímãs. Só que são dois ímãs da mesma polaridade. Então, eles atraem e repelem, atraem e repelem. Aí, o que precisa é inverter essa polaridade. Como eles estão vibrando muito similares quando se encontram, e muito rápido alguém acende, o outro não, é necessário que esse crescimento aconteça gradativo, para que esse repelir não seja constante, né? Então, é natural, é normal que nessa dinâmica as pessoas se encontrem, se gostem, se amem, se assustem, corram uma da outra por alguma razão. E pode ser que num futuro próximo possam se reencontrar, se reunir. Caso aconteça, né, de ambas as partes fazerem o crescimento espiritual, então, de fato, a união retorna e retorna todo o gás, e aí pode virar aquela parceria da vida, né, aquele parceiro para sempre. Bom, vamos falar primeiro, então, da energia dessa conexão. O que rege essa energia, de fato, é uma conexão de vidas passadas, então vocês já se conhecem vocês já se conhecem há mais do que só essa vida, não é a primeira vez que vocês se encontram, o que também é muito comum numa conexão de chama gêmea, já que assim, a gente vem com curas ancestrais para fazer na conexão, né? Logo, com certeza vocês têm histórias aí de outras vidas, para quem gosta de consulta de registro acástico, de livro da vida, com certeza consegue descobrir um pouquinho mais sobre essas histórias. Bom, no passado recente, o que aconteceu no passado recente? Fatores religiosos influenciaram a vida de vocês e a jornada espiritual. Então, não podia ser diferente, né? O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que a chama gêmea é uma conexão muito espiritual, né? Então, quando vocês se atraem na mesma polaridade, mas muito rápido alguém evolui. E aí esse outro alguém precisa acompanhar, né? Para que esse repelir não aconteça. O que eu sinto nessa energia, para ser bem sincera, meus amores, é que uma das partes tem muito mais consciência espiritual do que a outra, e isso de fato causou uma ruptura na história. E isso pode se demonstrar de várias formas, como por exemplo, quando alguém age de um lugar de ego e é muito evidente, e aí o outro lado tem uma consciência mais elevada e já fez a desconstrução do ego, aí dá problema porque você tenta ajudar e quem tá no ego não consegue ajudar. Então, crenças diferentes aí nesse sentido, com níveis de consciência diferentes, interferiram nessa conexão no passado. O que está acontecendo no momento presente? É como se não tivesse atração suficiente, química o suficiente para nesse momento manter a relação indo. Atraiu, né? Repeliu. Atraiu, repeliu. Atraiu. Eu gosto do que eu vejo, eu gosto da ideia. Aí quando eu sinto gosto, sinto sabor, eu gosto mais ainda. Aí uma das partes vê que tá atrás na jornada espiritual. Aí se sente rejeitado. Então, nesse momento, é como se um dos lados, de fato, não tivesse o suficiente para nutrir nessa conexão. Não tivesse. Simplesmente olhasse para essa conexão e falasse, não tem o suficiente aí para mim, sabe?
Qual que é o futuro imediato dessa história? É hora de pedir ajuda e suporte de outras pessoas. Então, assim, não importa quem você é na dinâmica, se é o divino feminino ou masculino. Às vezes é invertido, às vezes é o homem da história que está incorporando um divino feminino mais intenso, mais emocional e aí vai. 2 mulheres, 2 homens, não interessa. Uma das partes incorpora o divino masculino, mais racional, mais de ação, e a outra parte mais emotiva, mais emotiva, essa que é a verdade, mais sensível também, mais guiado pela intuição. Então, é dessa forma que a gente vai destrinchar. Desse lado aqui, divino feminino, desse lado aqui, divino masculino. Eu já meditei nas cartas, vamos entender direitinho o que está acontecendo. Como que o divino feminino, o que o divino feminino pensa sobre essa história? Dá mais uma. Dá mais uma. Bom, divino feminino nessa situação já fez o que poderia ser feito. Na mente dessa pessoa já fez o que poderia ser feito. Eu já manifestei o que eu poderia manifestar nessa história. Eu falei sobre as minhas emoções. Eu fui estável, eu fui consistente. Eu dei chance de criar um caminho metódico. Então, na mente do divino feminino, o divino feminino já fez o que poderia ter feito por essa história. Já se abriu, foi estável, mostrou interesse do compromisso, da estabilidade, deixou claro que é possível fazer algo metódico, fazer algo no tempo que é necessário para desenvolver. Então, o divino feminino pensa que já fez mais do que o necessário nessa história. O que o divino masculino tem em mente? Bom, o divino masculino ainda tá fechado, não tá completamente aberto para essa situação, sabe? O divino masculino se protege muito nessa história. Então, o divino masculino vem com o mundo, o 2 de paus e a papisa. O divino masculino acha que esse ciclo já se encerrou. Ele entende que é um ciclo que já se encerrou. Só que ele ainda tá parado ali dentro de casa sem fazer movimento nenhum, porque a intuição tá gritando na orelha do divino masculino. Divino masculino, faz alguma coisa. Divino masculino, faz alguma coisa. Mas quando o divino masculino olha para essa história, fala assim, é um ciclo que se encerrou, já não tem mais o que fazer. E isso é uma divergência gigante, né? Porque o divino feminino entende que já fez tudo o que é possível na história. O masculino só enxerga o ciclo encerrado, não tá fazendo movimento nenhum, tá em silêncio, a intuição tá gritando para o divino masculino para fazer um movimento, mas tá lá fechado. Bom, quais são as intenções mais genuínas do divino feminino nessa história? Bom, o divino feminino vem com as intenções do As de Copas, o Pajem de Pentáculos e a Torre. Ó, o divino feminino tá num lugar aqui que tá assim, a minha intenção mais genuína é ter um novo começo na minha vida amorosa. Eu enxergo o problema dessa situação, eu tenho clareza sobre o que destruiu essa possibilidade, eu tô pronto para lidar com o problema, mas eu sei o que destruiu essa possibilidade. Então, as intenções mais genuínas do divino feminino é ter um novo começo na vida amorosa, tá? Eu não sinto necessariamente com esse divino masculino, mas na vida amorosa. Nessa situação, o divino feminino tem clareza sobre o problema, tá olhando para o problema. Foi iluminado, uma estrutura que se desfez. Então, a intenção mais genuína dessa pessoa é ter um novo começo na vida amorosa, reconstruir, transformar e reconstruir. Se vai ser com o divino masculino ou não, aqui eu não tenho certeza para falar a verdade. Porque a intenção é transformar. É transformar, transformar, transformar. E aí, nesse ponto, eu digo, se o divino masculino não estiver participando da história, o divino feminino vai andar para o outro lado. Vai numa nova direção. Vamos ver aqui o que divino masculino, quais são as intenções mais genuínas do divino masculino nessa história, nessa dinâmica. Quais são as intenções mais genuínas do divino masculino nessa história?
mais uma. Ó, vieram duas. Bom, o divino masculino tem esperanças de poder curar essa situação. Esperanças. Esperanças não necessariamente são ações, né? Esperança é aquele negócio que a gente tem que um dia pode acontecer e tal. Quais são as intenções mais genuínas do divino masculino aqui? Divino masculino quer manifestar um compromisso na vida, um casamento, algo estável, com 4 de paus e 8 de paus. Já mandou para o universo essas intenções, sabe? A minha intenção genuína é manifestar algo sólido. Acontece que divino masculino não consegue decidir se vai fazer uma oferta nessa situação ou não. Tá num conflito gigantesco. Não tem... A intuição tá gritando na orelha do divino masculino. Toma uma atitude, faz um movimento. Toma uma atitude, faz um movimento. Mas é como... Ocorreu um conflito, né, nessa história. A diferença de crenças aí, de consciências, os fatores religiosos interferiram no passado recente. Então, o divino masculino tá num lugar assim, eu quero construir algo sólido. É isso o universo que eu quero, é isso Deus que eu quero. Mas já foi tanto conflito que como que eu vou oferecer algo novo nessa situação, sabe? A intenção tá ali, mas é como se não soubesse como fazer isso acontecer nesse momento. Por isso que é uma esperança. É uma esperança disso acontecer. Interessante. Vamos falar agora do divino feminino. Quais são as emoções mais genuínas do divino feminino nessa situação? Quais são as emoções mais genuínas do divino feminino nessa situação? Dá mais uma. Quais são as emoções mais genuínas? Bom, o divino feminino tá pronto para sair de confusão, sair de conflito, deixar para trás tudo que, mesmo que isso signifique deixar divino masculino para trás, divino feminino tá indo numa direção mais calma, uma direção de equilíbrio, ó, onde a justiça kármica funciona. Divino feminino quer vitória aqui, ó. Nem que para isso eu preciso deixar para trás essa história. Bom, as emoções mais genuínas do divino feminino aqui. É a carta do mundo, a lua e o hierofante. Divino feminino emocionalmente está num lugar de mergulhar nas profundezas das emoções. São 3 arcanas maiores. Então, divino feminino está sendo orientado pelo universo, por Deus, sendo guiado pela intuição a encerrar esse ciclo, porque tem coisa que não está clara. Então, emocionalmente, o divino feminino já está pronto para encerrar esse ciclo que não traz clareza. Porque o que o divino feminino quer é compromisso. É compromisso, casamento, espiritualidade. Divino feminino vem numa energia muito pronta para essa conexão, sabe? Muito pronta mesmo. Divino masculino talvez nem tanto, porque é onde mora a confusão nesse momento, né? Então vamos ver quais são as emoções mais genuínas do divino masculino nessa história. Quais são as emoções mais genuínas? Bom, divino masculino gostaria de comunicar, sabe? Gostaria de manter as comunicações abertas, mas tá num lugar de frieza, de desconexão emocional, sem saber o que fazer com essa situação, querendo encontrar equilíbrio, sabe? Divino masculino não sabe o que fazer, já é o segundo 2 que aparece. É como se o divino masculino não soubesse mesmo o que fazer com isso, nem tivesse, em momento nenhum, talvez tenha tomado uma decisão a respeito dessa história, né? Por isso que gera confusão. Emoções mais genuínas: Cavaleiro de Pentáculos, As de Paus, 8 de Pentáculos, a Imperatriz. Bom, eles têm desejo lá no coração de ter um novo começo aqui, ó. Mas eles estão num movimento muito devagar, muito devagar. É o cavaleiro mais lento do deck, sabe? Então, emocionalmente, eles estão demorando um bom tempo para entender que é isso que eles desejam. E quando eles entendem, quando eles chegam nessa conclusão de que querem um novo começo nessa situação,
Aí a energia que invade o coração é o 8 de Pentáculos e a Imperatriz, que fala assim: primeiro você tem que colocar um pouquinho mais de trabalho em você para ser pronto, para estar pronto para manifestar isso, para criar essa conexão, essa relação, sabe? Emocionalmente é como se eles estivessem, na verdade, saindo fora para trabalhar em si e depois poder cocriar nessa história. Eles sentem a necessidade de trabalhar em si mesmos, sabe? Os divinos masculinos da história. Interessante. Fala pra mim, então, quais são as esperanças do divino feminino para essa conexão? Quais são as esperanças? Dá mais uma. Quais são as esperanças do divino feminino? O divino feminino tem esperanças de que o divino masculino vai finalmente se conectar com as emoções e começar a falar sobre isso, comunicar, né? Esse é o desejo. O desejo do divino feminino é que essa comunicação emocional venha. Esse é o que eles querem mesmo. Talvez para então poder curar algo que machucou nessa história. Então, as esperanças aí do divino feminino é de fato conseguir curar algo através da comunicação da emoção. Aí vem com o Cavaleiro de Espadas, o 10 de Paus e o Rei de Paus. Bom, primeira coisa que eu vou mencionar é que o divino feminino, além de ter arcanas maiores, importantíssimas e decisivas aqui, tem todos os cavaleiros. Então, o divino feminino é sobre movimento. De todas as formas, de todos os níveis, é sobre movimento, sabe? Porque cavaleiros, eles se movimentam. Uns mais devagar, outros mais rápido, mas é tudo sobre o movimento. Aqui a gente já tem o Cavaleiro de Copas, então movimento emocional. O Cavaleiro de Pentáculos, aquele movimento metódico na direção do compromisso, que é isso que passa na mente do divino feminino. E agora o Cavaleiro de Espadas, que é a esperança do divino feminino, uma comunicação, um avanço, uma expansão na comunicação dessa história. Uma comunicação sobre os pesos que foram criados pela necessidade de controle nessa história. Então, o divino feminino guarda esperanças de que haverá comunicação, haverá avanço, haverá crescimento a respeito dos pesos que foram criados nessa história por conta de alguém precisar manter o controle. Lembra que lá no passado alguém era menos evoluído espiritualmente? Essa pessoa que precisa manter o controle de tudo. Porque o Rei de Paus, ele é uma ótima figura para negócios, para dar novos começos para negócios, para manter tudo sob controle, entendeu? Num relacionamento, o Rei de Paus, ele só é bom com a Rainha de Paus, que aí é o par perfeito. Aí tem fogo suficiente para dar o equilíbrio. Agora, o Rei de Paus com qualquer outra rainha é desequilibrado, porque ele é uma figura que quer manter tudo sob controle, é tudo do jeito dele, sabe? Então, a esperança aqui do divino feminino é que haja um avanço nas comunicações sobre essa situação em que um dos lados precisou manter o controle e isso gerou peso, isso gerou dor, isso machucou alguém na história, né? Porque o 10 de Paus é de quem já se machucou. Vamos ver agora quais são as esperanças do divino masculino para essa situação. Eu gosto do que eu vejo. Dá mais uma. Nossa, vieram 5. Vou pegar 5. Porque não caiu a 5 à toa. Bom, as esperanças do divino masculino aqui é superar o fim que aconteceu nessa história, porque houve um fim de alguma forma aí. É superar esse fim e confiar no universo que, se trabalhar o amor próprio, o que é dele tá vindo, né? O que é dele tá vindo. Então, é superar esse fim. Quais são as esperanças aqui pro divino masculino? Bom, o divino masculino tem aqui esperanças de que, através da espiritualidade, olha que loucura. O lado menos desenvolvido tem esperanças de que, através da espiritualidade, um novo começo vai acontecer nessa conexão. É como se o divino masculino estivesse nesse momento pedindo para Deus assim: reacenda a chama dessa conexão. Reacenda a chama dessa conexão.
É como se o divino masculino estivesse fazendo isso, pedindo para Deus, reacenda a chama dessa conexão. Por quê? Porque alguém se feriu aí, alguém se machucou. Então, o desejo do divino masculino é que as barreiras sejam derrubadas nessa história. É que as barreiras sejam derrubadas. Essas são as esperanças. Se é pra já, pra amanhã, pra depois, não sei. Gente, que coisa! Eu vejo um divino feminino extremamente pronto para um relacionamento, para desenvolver, para acontecer. E aí eu vejo o divino masculino sem saber muito o que fazer com essa história, em conflito com as intenções que tem sobre isso. Emocionalmente desejando um recomeço nessa história, mas andando numa direção oposta a esse recomeço, colocando energia em si, em vez de colocar energia na criação dessa história, emocionalmente indo para dois lados, assim. E as intenções estão conflituosas, porque é como se o divino masculino estivesse esperando vir na direção dele, sabe? Mas as esperanças são consistentes. Divino masculino precisa mesmo aí de um crescimento espiritual, de entender melhor a si mesmo e ter a coragem de tomar atitude nessa história, né? Essa que é a verdade. Fala pra mim, quais são os bloqueios dessa história? Eu preciso de mais espaço aqui na mesa. Não sabia que essa leitura ia ficar tão longa. Quais são os bloqueios dessa história? Dá mais uma. Bom, pro divino feminino tá preso na mente em relação a isso, assim. Bloqueio pro divino feminino, estresse. Essa história trouxe estresse, trouxe noites mal dormidas, trouxe coisas que o divino feminino não quer. E aí os bloqueios aqui é que a decisão do divino feminino é buscar equilíbrio, é não ficar nesse lugar, né? Então foi uma escolha. A conexão tá aqui, traz isso, mas o divino feminino quer isso. Então o divino feminino escolhe outro lado. Aí que tá. O divino feminino não vai ficar num lugar de estresse. Bloqueios. 8 de paus, 8 de espadas, pajem de paus. Os bloqueios pro divino feminino é exatamente o que tá acontecendo nas intenções do divino masculino ali, ó. Eu já fiz o que eu tinha para fazer, agora eu vou aguardar, eu vou descansar, eu não vou fazer mais nada. Não saber como agir nessa situação, porque é como se qualquer movimento fosse ser um risco. Então tem um processo aí de prisão mental para o divino feminino. E essas coisas, esses comportamentos acontecem por conta de imaturidade de uma das partes. Então, é como se... É muita imaturidade para o divino feminino nessa situação. Isso é um bloqueio. Alguém que não faz o movimento, alguém que fica esperando as coisas virem para si, imaturo, tudo isso são bloqueios. Isso trouxe muito estresse para o divino feminino, sabe? Bom, vamos ver agora aqui, divino masculino, o que é isso? Quais são os bloqueios para o divino masculino nessa história? Quais são os bloqueios do divino masculino nessa conexão? Quais são os bloqueios? Dá mais um. Bom, os bloqueios para o divino masculino aqui é que o divino masculino precisa olhar para o problema, precisa olhar para o que trouxe tanto peso para essa história, sabe? Precisa olhar para a situação de possivelmente mais gente envolvida nisso, inclusive. Precisa olhar para o aprendizado que está sendo trazido com tudo isso. O que eu preciso aprender com esse problema que trouxe tanto peso para alcançar um ponto de reconciliação? Então, o divino masculino precisa entender qual foi o problema, mas eu não vejo o divino masculino comunicando em lugar nenhum aqui, aí que tá. Não tem espadas no jogo inteiro, na energia inteira do divino masculino não tem espadas, então não tem comunicação. Tem muito fogo, tem muita... tem muito fogo aqui. Mas eu não vejo nada de comunicação do lado do divino masculino. Bloqueios para o divino masculino, 9 de pentáculos, o louco e o sol.
Acontece que divino masculino enxerga que nesse momento o divino feminino falou assim: o quê, meu? Olha aqui como eu sou próspero, abundante, independente. Vou ficar preso nessa situação merda que ninguém comunica, que ninguém toma atitude. De jeito nenhum. Eu tô indo numa nova direção. Eu vou me arriscar num novo começo que me faça feliz. Que me faça feliz. Então, bloqueios pro divino masculino aqui, para falar bem a verdade, é o grau de independência, não só financeira, mas emocional, a prosperidade e abundância de divino feminino e a decisão de se arriscar numa nova direção, de se dar um novo começo. Porque não quer ficar nessa situação que não tem comunicação, gente. Primeira coisa que eu vou falar, não tem comunicação aqui. A comunicação não é clara, não é fluida. Quais são as próximas ações que o divino feminino vai tomar nessa história? Ainda preso na mente aqui, divino feminino. As de paus, a carruagem e o 2 de espadas. Bom, divino feminino começa a se mover numa nova direção, a se dar um novo começo, porque nessa história não tem clareza nenhuma. É como se o tempo inteiro o divino feminino tivesse de olhos vendados, não consegue enxergar com clareza nessa história, sabe? Então, se eu não encontro clareza aqui, eu vou numa nova direção. Nesse momento, no agora, por isso que tem a carta do amor não correspondido aqui, né? Nesse momento do agora, o divino feminino tá andando numa nova direção, porque não encontra clareza o suficiente nessa história. Ó, pelo estresse, pelo tanto de estresse, o tanto de noites mal dormidas, sabe? Vamos ver agora quais são as próximas ações do divino masculino. Divino masculino. Bom, divino masculino. Agora aqui tem duas histórias, tá? A primeira, o divino masculino tá andando numa nova direção e vai buscar manifestar algo novo, só que não acontece no já, no agora. Mas tem a outra historinha aqui, que aí vai dependendo do grau de evolução de cada conexão que a gente tá englobando. Divino masculino deixando para trás as coisas que não servem, os comportamentos que não servem, as coisas que não deram certo dessa história e finalmente se conectando com as emoções para trazer um pouco de equilíbrio, para nutrir as sementinhas que foram plantadas, sabe? Então tem essas duas historinhas. A primeira é divino masculino andando numa nova direção e começando do zero, plantando novas sementinhas, buscando equilíbrio emocional. E tem essa outra situação onde o divino masculino se toca em algum momento, porque a intuição tá gritando na orelha do divino masculino, que é para lidar com essa situação, né? E aí resolve deixar para trás o que não serve e trazer uma nova postura nessa história. Quais são as próximas ações do divino masculino? Rainha de Pentáculos, Pajem de Paus e o Imperador. Divino masculino vai buscar trabalhar na própria estabilidade, em como ser próspero e abundante na própria energia, sabe? É um momento de se tornar o imperador, de alcançar esse poder, de ter esse controle sobre si, sabe? Ser o material de marido, o bom marido. Então é isso que o divino masculino tá dando os passos na direção, mas acontece que tá fazendo isso de um lugar com energia bastante matura ainda, sabe? Bastante matura. É como se muitos aprendizados aconteceram durante essa interação aqui pro divino masculino, sabe? Nesse momento, o que o divino masculino tá colocando em prática é o nutrir de si mesmo, é ser próspero e abundante na própria energia, é aprender a se arriscar em novas aventuras, mas com mais maturidade, sabe? Então essas são as próximas ações. Mas eu não vejo necessariamente todos os divinos masculinos voltando na direção do divino feminino. Alguns sim, alguns vão deixar para trás esse padrão de comportamento, né, que não deu certo, alcançar um grau de maturidade maior, porque eles estão crescendo na energia pro imperador, e voltar a nutrir essas sementes de uma forma consistente. Outros não, outros de fato vão se fortalecer nesse momento, trabalhar em si, para uma vez que estiverem numa energia madura, andar numa nova direção. Vamos ver qual que é o melhor resultado possível para o divino feminino aqui nessa história. O melhor resultado possível
livre-arbítrio pode interferir, né? Vamos falar que aqui tem divino masculino indo na direção do feminino e divino masculino indo numa nova direção. Então, depende dos dois para que isso aconteça. Dá mais uma. Bom, divino feminino ainda tá nesse lugar de estresse, hein? Trouxe estresse essa história, hein, divino feminino? Bom, melhor resultado possível para o divino feminino: rainha de paus, 4 de copas, 2 de pentáculos e o julgamento. O melhor resultado possível para o divino feminino aqui é, cara, é simplesmente olhar para essa situação, avaliar e manifestar algum tipo de reconciliação. Mas para ser sincero, meus amores, eu não vejo uma reconciliação de voltarem e ficarem juntos. Eu vejo uma reconciliação de falar sobre as coisas que machucaram, sabe? Divino feminino quer comunicação. Então, para o divino feminino, se vocês conseguirem conversar, falar sobre as coisas que machucaram, sobre o que trouxe dor, para divino feminino isso tá ótimo. Sem tomar decisão nenhuma, sem expectativas. Esse é o melhor resultado possível para o divino feminino. Vamos ver divino masculino. Qual que é o melhor resultado possível para o divino masculino? Qual que é o melhor resultado possível para o divino masculino? Vixe. Vixe. Dá mais uma. Eu peguei 4 para ver se vinha uma decente, mas não vem. O melhor resultado possível para o divino masculino aqui é um lugar de dor, de pessimismo, de sacanagem, para falar a verdade. Ó, divino masculino deseja isso aqui, ó. Deseja manifestar uma reconexão nessa história, né? Uma estabilidade e tudo mais. Mas para que isso aconteça, tem que ter uma bela mudança de perspectiva a respeito de como esse fim aconteceu. Trazer equilíbrio para essa situação. Então, o divino masculino precisa mudar a perspectiva a respeito disso. Qual que é o melhor resultado possível para o divino masculino nesse momento? Eu acho que eles estão indo numa nova direção, porque vem com o diabo, o 7 de espadas, a lua e o 5 de pentáculos. Divino masculino, cara, tá escondendo as emoções, tá querendo ter controle sobre isso, sabe? O melhor resultado possível para eles é ter o controle da situação. É ter o controle da situação, fazer o que eu desejo, tirar o que eu desejo dessa história, tipo, eu, sabe? Com situações que não vão se revelar, não tem intenção de trazer clareza total para essa história. E aqui Cara, vocês estão lidando com alguém, o divino masculino, seja a mulher ou o homem que está incorporando esse divino masculino, tá num lugar, num estado de consciência ainda muito tóxico, muito egoísta, bastante narcisista. E eu vejo isso desde as intenções aqui. Porque eles têm intenção de manifestar um compromisso, mas eu mandei para o universo minhas intenções e vou criar confusão, vou chamar atenção criando confusão aqui, ó. Eu não vou oferecer o que eu tenho de melhor ainda. Eu não sei como oferecer o que eu tenho de melhor. Então eu vou ficar aqui esperando. Eu vou mandar as intenções e vou ficar aqui esperando. Vou permanecer no meu conflito sem decidir como fazer uma oferta nessa história. O desejo tá ali, mas tem conflito. Tem conflito. Emocionalmente, eles estão andando numa nova direção, querendo cocriar, as esperanças são de um novo começo nessa história. Eu não entendo por que esse resultado é assim. Deixa os seus amigos te ajudarem, divino masculino. Pede ajuda dos amigos. Pede ajuda, pede suporte, pede ajuda. Porque, assim, tem uma situação de rejeição amorosa aqui, né? E aí a gente vê o divino masculino aqui se sentindo rejeitado. Mas o divino feminino, meus amores, tá vindo numa energia inteira. Vamos pegar um conselho para cada lado aqui, porque olha que leiturinha.
Eu vejo uma necessidade de crescimento aí no divino masculino, de fato de se abrir nessa história. Seguir a intuição, cáspita. Seguir a intuição. Vocês olham para essa situação como algo que já acabou, já se encerrou, mas estão cheios de vontade nessa história. E é isso que é tóxico, é manter tudo sob controle. Enquanto o divino masculino só quer comunicação. Essa que é a verdade. Só isso que o divino masculino quer. Divino feminino quer, só comunicação. Dá pra mim um conselho pro divino feminino. O que o divino feminino tem que fazer nessa situação? O que o divino feminino tem que fazer nessa situação? O que o divino masculino tem que fazer nessa situação? Bom, é um momento de tensão, porque a energia que conecta vocês fala assim, dá uma pausa, respira nesse momento de tensão, respira. A gente vê, né? O divino feminino estressado aqui. Então respira fundo, porque a energia que conecta vocês é uma energia de tensão, é por isso que parece aí que o amor não é recíproco na história, sabe? Divino feminino, o seu conselho é uma lua nova em virgem, vocês podem estar lidando com alguém de virgem, inclusive. Confie que tudo vai ficar bem, confie que tudo vai ficar bem. Nessa história ou em qualquer outra, porque o que importa aqui é o seguinte, se divino masculino não ascender na energia, porque quando vocês encontraram, você estava aqui, ó. Aí divino feminino começou a elevar, divino masculino, ó. Se divino masculino não elevar, não adquirir um grau de consciência novo sobre o que aconteceu, sobre a dinâmica energética e espiritual, ele não vai conseguir dar match na sua energia. Então ninguém vai ser feliz, essa que é a verdade. Por isso confia no universo, confia que se divino masculino está no processo de entender tudo isso, se tem esperanças de um novo começo nessa história, dá tempo ao tempo, dá tempo ao tempo. Porque para divino masculino, o conselho, que é uma lua minguante em Capricórnio, então é um ciclo que já deu prazo, é para deixar o passado para trás. Então eu estou aqui para dizer que pode ser que alguma coisa do passado entrou aí no meio do caminho, pode ser que divino masculino ainda esteja preso em alguma experiência do passado. Divino masculino precisa deixar o passado para trás, essa que é a verdade. É uma conexão de alma gêmea. E a carreira é algo que traz uma divergência aí. Algum de vocês pode trabalhar com espiritualidade nessa história. Bom, meus amores, é isso que eu tinha pra vocês. Espero que tenha ajudado. Se ressoou, se deu certo, dá seu like, comenta. Aquele suporte pro canal agora, nesse momento, é muito importante. Se quiser se inscrever, gratidão, gratidão, gratidão. Daqui uns 15 dias eu trago de novo o update para chamas gêmeas. Twin Flames, Chama Gêmeas. Um beijo e até lá.